Olá, aqui é a Nina e eu vou começar esse vídeo com uma pergunta. Me conta, como que você foi criado? Qual era o estilo de criação que seus pais utilizavam no dia a dia para te educar? Pois saiba que essa resposta a essa pergunta vai dizer muito sobre a sua própria atitude com seus filhos hoje. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. E eu acredito que se você está aqui comigo assistindo esse vídeo, é porque você deseja ser um pai melhor, uma mãe melhor para os seus filhos. Mas para a gente ser melhores pais para os nossos filhos, o ponto de partida é a gente olhar para nós mesmos, é a gente fazer um exame de consciência. Como será que eu tenho agido frente aos desafios com os meus filhos? Quais atitudes eu tenho tido com eles? Onde é que eu estou hoje e onde eu quero chegar? Que pai, que mãe eu quero ser? Quem eu quero me tornar para os meus filhos? Essas são perguntas que têm que estar no nosso radar quando a gente deseja buscar a nossa melhor versão como pai, como mãe. Nesse vídeo você vai entender os 4 estilos parentais. Você vai entender como que funcionam os pais autoritários. Aqueles que dizem, é melhor fazer do meu jeito porque senão... Vamos também entender como que funcionam os pais permissivos. Você faz do jeito que você quiser. E também os pais negligentes, sim, eles existem. É aqueles que, não estou nem aí para o jeito que você vai fazer as coisas. E também o pai gentil e firme, o pai relacional. É aquele que fala com o filho, eu estou aqui para te ouvir, eu estou preocupado, eu quero te entender. E nós vamos fazer assim por essa e essa razão. Aquele pai que faz acontecer, que coloca o limite de forma firme e gentil com os filhos. Nós vamos conversar sobre como que às vezes a gente oscila entre esses diferentes estilos parentais. Normalmente a gente tem uma tendência maior a determinado estilo, a ser mais autoritário, a ser mais permissivo, ora a gente pode ser negligente, mas enfim, o que nós precisamos é ser constantes como pais que buscam se relacionar de verdade com os filhos, com autoridade, estabelecendo limites claros para eles, mas ao mesmo tempo sem deixar de manifestar a graça ao agirmos com eles, sem deixar de demonstrar o afeto e o quanto eles são importantes, o quanto eles são aceitos de forma incondicional na nossa família. Mas antes de continuar essa conversa tão importante, eu quero pedir um segundinho da sua atenção, te convidar a você se inscrever aqui no canal, se você não está inscrito ainda, para você deixar o seu like aqui no vídeo. Há um tempo eu entendi que Deus estava me chamando para compartilhar tudo aquilo que Ele me permitiu aprender, enquanto mãe, enquanto profissional da saúde, da educação, e eu quero usar isso para te abençoar, para abençoar outros pais que também desejam estabelecer um relacionamento respeitoso com seus filhos. É isso que eu tenho feito e hoje eu vivo da produção de conteúdo digital. Então é muito importante para mim a sua ajuda para compartilhar esse trabalho com outras pessoas, com outras famílias. Então deixa aqui o seu like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum conteúdo novo por aqui. Vamos conversar então sobre o primeiro estilo parental, são os pais autoritários ou autocráticos. São os pais que se colocam às vezes como soberanos absolutos em relação aos filhos. Esses pais, eles entendem a hierarquia de uma forma totalmente vertical. Eles se colocam aqui e os filhos aqui embaixo. E quando eu falo de hierarquia vertical, é quando essa pessoa que está nessa posição superior, ela se percebe como melhor, como mais poderosa em relação àquela que está sujeita a ela. E eu posso listar diversas relações na nossa sociedade que sustentaram assim. A gente tem uma herança cultural, por exemplo, os reis e os plebeus, os senhores e os escravos, homens e mulheres, brancos e negros, os chefes e os seus subordinados, professores e alunos e também pais e filhos. Por muito tempo, a nossa sociedade entendia como natural, aceitável esse tipo de relação. Essa relação vertical. E embora a gente já tenha visto muitas mudanças ao longo do tempo, ainda a gente convive com essa herança cultural, que ao meu ver, ela é extremamente prejudicial aos nossos relacionamentos atuais, especialmente com os nossos filhos. Para pensar, quais eram os artifícios, as estratégias que essas pessoas poderosas utilizavam para se manterem no poder, para manterem o controle? Muitas vezes, essas pessoas aqui, para conseguir que seus subordinados fizessem o que eles queriam, elas usavam de violência física, de coerção, de chantagem, de gritos, usavam medo, usavam punições, castigos, uma série de humilhações, provocavam vergonha nas pessoas, constrangimentos, usavam recompensas, o poder do dinheiro
para manipulá-las, né? Para que elas fizessem e obedecessem. Tudo era válido, afinal eles estavam ali numa posição de superioridade e só importava em conseguir essa obediência a qualquer custo. Mas para pensar. Provavelmente você já teve um chefe aí autoritário, talvez você teve um pai ou uma mãe que tenha agido dessa forma com você, algum professor que na sala de aula mandava e desmandava, que gritava, xingava, humilhava os alunos. Tenta extrair aí da sua memória o que você sentia quando você era tratado dessa forma. Quais os sentimentos que essas pessoas autoritárias provocavam em você? Geralmente quando eu faço essa pergunta nos eventos que eu realizo, as pessoas respondem que sentiam humilhação, se sentiam inferiores, sentiam muita raiva, às vezes muito medo, algumas tristeza, mágoa, a questão da baixa autoestima, da insegurança. Aparece também o desejo de se vingar, de se rebelar contra aqueles que as colocavam nesse lugar. E é exatamente isso que a gente vê ao longo da história. Quantas revoluções a gente pode mencionar aqui de grupos de pessoas que eram tratados dessa forma autoritária e tentaram mudar essa hierarquia, tentaram mudar a forma com que eram sujeitados. Pessoas que lutaram pelo direito de serem tratadas com dignidade e respeito. Essas revoluções aconteceram, ainda acontecem, porque todas as pessoas desejam, todas as pessoas querem ter o direito à dignidade e o respeito, inclusive as crianças. E quando as pessoas têm esse senso de dignidade e respeito, você acredita que essas estratégias autoritárias são eficazes? Será que os castigos, as punições, a violência, a coerção ainda funcionam quando as pessoas percebem que elas são dignas de respeito? Na verdade, essas estratégias só provocam o contrário. Elas provocam revolta, indignação e não fazem as pessoas aprenderem nada com isso. As crianças não aprendem nada com isso também. E o problema é que muitos pais ainda insistem em usar essas estratégias, em tratar os filhos dessa forma. Muitos dizem, essa é a educação que eu recebi, é assim que se educa um filho. Alguns até falam, eu apanhei e sobrevivi, sou uma pessoa de bem pela educação que eu recebi dos meus pais. Mas será que nós queremos filhos que apenas sobrevivam? Ou a gente quer filhos que prosperem, que se desenvolvam com todo o seu potencial? Se você não deseja criar sobreviventes e não quer correr o risco de que seu filho se rebele contra você, esse estilo parental autoritário com certeza não é o melhor caminho. E talvez você esteja aí me ouvindo e pensando, mas eu não sou como um senhor feudal, eu não sou tão autoritário assim, eu não imponho tantas restrições, tantas ordens ao meu filho dessa forma, como esses exemplos que eu dei. Mas existem níveis de pais autoritários. Existem pais autoritários que realmente abusam do poder, que chegam a espancar os filhos quando eles desobedecem. A gente vê casos extremos de violência, de pais que mantêm seus filhos em cárcere privado dentro de casa. Isso acontece, infelizmente, é uma realidade. Mas eu tenho praticamente certeza de que você não é assim. Você está aqui assistindo esse vídeo, buscando ser a sua melhor versão como pai, como mãe. Mas existem também aqueles pais autoritários que proporcionam um bom lar para os seus filhos. Como assim, Nina? Esses pais, eles provêm os recursos materiais necessários, eles trabalham duro para oferecer a melhor roupa para os seus filhos, uma boa escola, uma boa alimentação, levam os seus filhos para a igreja, mas são pessoas autocentradas, são pessoas controladoras. Eles oferecem tudo de menos o apoio, a compreensão, a conexão e o afeto na medida que a criança precisa. Mesmo que eles não machuquem fisicamente os seus filhos, eles se colocam nessa posição de que sabem tudo e não escutam, usam de ameaças para que as crianças ajam como eles desejam, os castigos, os gritos. E para esses pais, os pais autoritários, os pais autocráticos, o forte são as regras, E o ponto fraco é justamente o relacionamento. E vamos pensar aí. O que será que esses pais provocam nas crianças? O que as crianças pensam, fazem quando os pais agem de uma forma autoritária? Quando os pais são autoritários, eles provocam nos filhos duas reações típicas. A de luta e a de fuga. Como assim? Como quando a criança ela escolhe fugir, ela tipicamente se sujeita. Ela aprende a conviver e fica passiva ali, ela decide ser obediente,
Só que muitas vezes é uma obediência superficial. O pai acha que está conquistando aquilo que ele deseja no comportamento dos filhos, mas por dentro, às vezes o filho está fazendo o que ele pede, mas por dentro, às vezes ele está ardendo de raiva. É um exemplo que o autor Joss McDowell traz no livro. Ele tem um livro escrito do título Como Ser um Herói para os Seus Filhos. E ele fala sobre esses estilos parentais e ele menciona, ao dizer sobre os pais autocráticos, uma situação na igreja que ele congregava e que ele viu um pai dizendo para o filho, né, de uma forma bem autoritária: senta agora ou então eu faço você se sentar. E aí a criança senta, mas ele estava próximo e ele escuta a criança resmungar bem baixinho: eu posso até sentar, mas por dentro eu estou muito de pé. É isso que acontece. Às vezes seu filho pode até obedecer, mas provavelmente o coração dele não está com você. E isso é muito perigoso, né? O seu filho pode acreditar que eu tenho que desistir de mim mesmo para ser amado e aceito pelo meu pai. Eu tenho que fazer o que ele quer, porque senão eu posso perder o amor dele, né? Outra crença prejudicial que eles podem desenvolver é essa, né? De não serem sentidos aceitos, né, de forma incondicional e terem medo de perder o seu amor. Eles também podem fugir. Uma outra reação, né, que as crianças podem fazer é tentar escapar. Como assim que eles vão fazer isso? Eles vão mentir, eles vão omitir fatos porque eles não querem ser pegos, né? Eles não querem o sermão, eles não querem a punição, então eles vão tentar escapar. E existem várias variações de fuga, né? Algumas crianças podem sucumbir mesmo, tomar medidas extremas porque não conseguem mais suportar aquela situação. Algumas crianças saem de casa, se tornam fugitivas, ou na pior das hipóteses, podem até tentar tirar a própria vida. E, gente, isso é uma realidade. Eu trabalhei 6 anos em um serviço de saúde mental, um CAPS aqui do meu município, e como eu vi crianças, adolescentes sofrendo por terem pais autoritários dentro de casa, pais que não conseguiam se relacionar com elas. Às vezes amavam os seus filhos, mas não conseguiam demonstrar isso em atitudes. Agora outras crianças têm o ímpeto não da fuga, né, mas da luta. Como assim luta? Elas vão enfrentar os pais, elas vão se rebelar, elas vão desobedecer, elas vão disputar o poder com os pais delas, vão desafiá-los com as suas ações, com as suas palavras, e aí um ciclo muito ruim pode se instalar. O pai autoritário impõe regras, impõe castigo de forma muito firme. O filho que não quer se sujeitar, ele vai desafiar, ele vai desobedecer, ele vai rir na hora do castigo. A gente já viu cenas assim, né? E quando o pai vê essa reação do filho, ele acaba tentando intensificar ainda mais os castigos, e aí o filho se rebela mais ainda. E quando esse ciclo não é interrompido, a gente pode chegar a situações de violência muito trágicas, né? Situações que são muito tristes para as famílias. Além disso, as crianças educadas assim, elas aprendem a pensar que tudo se resolve pela força. Eles vão reproduzir essa forma de tratamento para resolver seus conflitos pessoais, vão levar isso para os outros relacionamentos também na vida adulta. Elas podem crescer dependentes, inseguras, uma vez que elas não sabem agir, né, não sabem fazer boas escolhas sem estar ali recebendo ordens o tempo todo desse pai autoritário. Elas não aprendem, não treinam tomar decisões por si mesmas. Então, o caminho do autoritarismo, gente, ele não vale a pena. Pais autoritários, controladores, que muitas vezes acreditam que se não agirem com tanta firmeza, vão estar sendo permissivos, né? Eles têm muito medo que os filhos cresçam sem limites. Eu entendo essa preocupação. Talvez você que está aí me assistindo age dessa forma porque realmente acredita estar fazendo o melhor pelos seus filhos. Mas um estilo parental baseado em controle, ordens, castigos e pouco relacionamento, na verdade, convidam os filhos a se afastarem de você, a se afastarem daquilo que você realmente almeja para eles. Vamos falar agora dos pais permissivos. Se você não é um pai autoritário, uma mãe autoritária, pode ser que você esteja no outro extremo, que é o da permissividade. Pais permissivos, eles agem com superproteção. Eles tentam salvar a todo custo seus filhos de toda e qualquer frustração, de todo e qualquer sofrimento. Eles mimam, encobrem problemas. E um exemplo desse estilo parental na Bíblia é o Eli. Eli, ele era um grande homem na Bíblia, um grande homem de Deus, mas ele fracassou como pai. Ele era famoso fora dos portões, mas era um pai dentro de casa que era conivente com os erros de seus filhos, que não os disciplinou com firmeza, e a história da família deles acabou com um triste final. E pais permissivos, gente, eles às vezes pensam que estão fazendo bem o seu papel,
porque eles protegem, eles resgatam os filhos da dor, do sofrimento, eles dizem, eu não vou deixar que meu filho passe por aquilo que eu passei. No entanto, o que realmente acontece é que eles acabam roubando dos filhos a oportunidade de se desenvolverem, de aprenderem com seus erros, de treinarem aí a responsabilidade, a resiliência diante dos desafios da vida. Ao contrário dos pais autoritários, os pais permissivos demonstram afeto com facilidade. Eles são ágeis em demonstrar suporte, apoio, mas eles não conseguem estabelecer limites ou regras claras aos filhos. E, gente, quando o amor dos pais não vem acompanhado de limites, nós vemos um desequilíbrio também muito perigoso nos lares. A criança é que assume o comando ali, não é o adulto, e o adulto acaba ficando à mercê do que ela quer, do que ela faz, do que ela diz, e com o tempo os pais acabam ficando reféns de pequenos imperadores dentro de casa. Às vezes, esses pais até tentam impor algum limite, mas eles não conseguem cumprir com consistência aquilo que eles dizem. Eles falam uma coisa, mas retiram logo em seguida, porque eles não conseguem ver os filhos chateados, magoados, frustrados. Eles não são consistentes com o que eles fazem. E quais comportamentos, né, que esse estilo parental provoca nas crianças? Os pais permissivos, eles vão convidar os filhos a quê? Os pais permissivos convidam os filhos a esperar tratamento especial das pessoas, porque essas crianças crescem achando que são o centro do mundo, então elas vão esperar isso dos outros também. E vão se frustrar quando isso não acontecer, podem se decepcionar feio. Eles aprendem também a equacionar o amor com conseguir que os outros cuidem de mim. Como assim? A criança entende que ela é amada apenas quando as pessoas fazem o que ela quer. Esses filhos também aprendem a se preocupar mais com as coisas do que com as pessoas. Elas tendem a se tornar materialistas, egoístas, porque o tempo todo elas são o centro ali. Elas são atendidas em tudo que elas precisam, então elas não desenvolvem esse senso, né, de generosidade, de altruísmo. Elas aprendem também que eu não sei ou eu não posso lidar com contrariedade, com desapontamentos. Ela não se permite vivenciar isso, né? E acredito na ideia de que eu não sou capaz. Por quê? Já que fazem tudo por mim, às vezes eu nem tento, eu nem me arrisco a fazer alguma coisa porque eu não sou capaz. É meu pai e minha mãe que resolvem por mim. Eles crescem muitas vezes inseguros e sem limites. E também podem duvidar do amor dos pais. Ao verem famílias que funcionam de uma outra forma, eles se perguntam, será que meu pai me ama mesmo? Porque se ele me amasse, ele diria não às vezes. Talvez eles não me amem de verdade. Então, essa falta de limites, essa falta de firmeza dentro desse estilo parental causa prejuízos aos filhos. E eu tenho certeza de que não é isso que você almeja para os seus filhos. Agora, existem os pais que não são nenhum nem outro, nem permissivos nem autoritários. Esses são os pais negligentes, que apenas deixam o rio correr e são indiferentes aos filhos. São negligentes em relação ao papel que Deus confiou a eles. São pais que estão indisponíveis de forma física e emocional aos seus filhos. Não têm tempo, não conversam, não se relacionam com eles. Não demonstram interesse pelas conquistas dos filhos e não se importam com as escolhas que eles fazem. Faça o que você quiser. Às vezes os pais são negligentes simplesmente porque são egoístas. Alguns colocam suas vidas, suas amizades, a sua carreira como prioridade máxima, não querem mudar a vida diante de terem filhos, eles querem manter aquele mesmo ritmo, aquelas mesmas atividades e acabam não tendo tempo para se relacionar com seus filhos. Eles terceirizam o cuidado, terceirizam todas as tarefas ali, mas alguns pais, eles podem manifestar negligência não por esse egoísmo aí, mas por comprometimento também de saúde mental. A gente vê casos assim, pessoas que têm uma depressão grave, um comprometimento de saúde, às vezes uma dependência de substância, enfim. Algumas situações levam os pais a agirem com negligência e em outras situações também, às vezes a negligência aparece como resposta ao desespero. Como assim, Nina? Às vezes aqueles pais que acreditam que não importa o que eu faça, eu nunca vou ser bem-sucedido. Não adianta fazer nada com meu filho porque ele faz o que ele quer. Então, é melhor não fazer nada, é melhor eu desistir. São pais que desistiram de ser pais. E o que acontece, gente? Filhos, independente de qual razão da negligência, os filhos criados por pais assim, eles podem crescer profundamente machucados. Podem alimentar uma mágoa, uma raiva muito grande dos seus cuidadores. Eles podem levar isso ao longo da vida deles e isso
interfere em todos os relacionamentos deles. Porque os pais negligentes, eles convidam os filhos a acreditar que eu não sou importante, eu não sou digno do amor dos meus pais. As minhas únicas escolhas são desistir ou encontrar maneiras de pertencer a outro lugar. E quando eles fazem isso, isso pode acontecer tanto de uma maneira construtiva, eles podem buscar pertencimento na igreja, num grupo de oração, mas também no grupo de amigos ali que destrói suas vidas. Alguns deles se sentem culpados porque os pais não gostam deles, então eles pensam que eles têm que mudar quem eles são para tentar ser digno do amor dos pais. Olha que grave isso, né? E outros desenvolvem a crença de que eles não podem ser criança. Alguém tem que ser responsável em casa e cuidar dos meus pais, dos meus irmãos, e essa pessoa sou eu. Né? Eles perdem a infância deles porque eles assumem esse lugar de responsabilidade que não é deles, é dos pais. E eu sei também que isso não é o que você quer, o que você deseja para os seus filhos. Mas e aí, Nina? Qual tipo de pai, de mãe eu preciso ser? Olha, o pai e a mãe que Deus te chamou para ser é um pai e uma mãe que pratica o equilíbrio adequado entre amor e limites. É um pai e mãe que oferece apoio, mas também controle. Que é gentil, mas que também é firme. É um pai e uma mãe que se relaciona de uma forma profunda com seus filhos. Deus te chamou para ser como Ele é, um pai relacional. Esse é o quarto estilo parental e é nesse que nós devemos mirar, né? Esse tipo de pai e de mãe que nós devemos ser. Os nossos filhos, eles precisam sentir amor, mas também precisam sentir a segurança do limite. Os pais relacionais, eles são diferentes dos pais autoritários, porque eles não medem esforços para expressar a aceitação incondicional dos filhos. Eles sabem demonstrar afeto, carinho, são pais respeitosos, disponíveis emocionalmente aos seus filhos. A gente pode parafrasear lá Tiago 1:21, dizendo que os pais relacionais são rápidos para ouvir, tardios para julgar e mais tardios ainda para se irar. O que não quer dizer que estes pais não são também firmes e consistentes. Eles usam sua autoridade de forma amorosa, de forma justa. Eles sabem que os limites adequados são importantes para que seus filhos experimentem, cresçam e se desenvolvam dentro do plano de Deus, né? Para serem as pessoas que Deus chamou para eles serem. E eles vão viver com mais tranquilidade, com mais segurança. E é exatamente assim que Deus age conosco. Ele nos deu a sua lei, assim como também nos deu o seu amor libertador de Cristo. E a verdade de Deus, ela não nos aprisiona, mas ela nos liberta. Esse é o modelo de relação que nós devemos estabelecer com os nossos filhos. Devemos ser pais relacionais. Porque quando a gente educa com firmeza e com gentileza, diferentemente lá do estilo autoritário e do permissivo, a gente consegue focar no longo prazo. Aqueles estilos parentais anteriores, né, que vão para o extremo do autoritarismo, para o extremo da permissividade, eles são estilos parentais que focam ali no curto prazo. A curto prazo eu quero a felicidade do meu filho a todo custo, pais permissivos, e a curto prazo eu quero ver o bom comportamento do meu filho para os pais autoritários. Mas a gente tem que pensar a longo prazo. A gente tem que pensar em desenvolver habilidades de vida junto aos nossos filhos a longo prazo. E quando a gente age com equilíbrio, né, com firmeza, com gentileza, a gente convida os nossos filhos para um outro lugar. A gente convida os nossos filhos a entenderem que a liberdade vem junto com responsabilidade, que o respeito mútuo é praticado na família, que ele pode aprender habilidades de vida, né, como resolução de problemas, como comunicação, como respeito pelas outras pessoas. Eles aprendem que os erros são aceitos porque são oportunidades para aprender. Ele entende que ele é parte da família, ele não cresce inseguro, ele sabe que ele não é o centro do universo, né? Mas que ele é amado e aceito de forma incondicional. E que ele pode, inclusive, lidar com as consequências das escolhas deles em um ambiente livre de culpa, de vergonha e de dor. Ele vai arcar com as consequências? Sim, mas sem culpa, sem vergonha, sem medo, sem dor. E eu tenho certeza que é isso, né, que você quer para os seus filhos, quer que eles aprendam. E para isso acontecer, você precisa ser esse pai que é firme, que é gentil e que se relaciona com profundidade com eles. Talvez você percebe que tem agido aí, tentando controlar o comportamento dos seus filhos, com muitas ordens, mandando o tempo todo, castigando, gritando, batendo. Eu realmente acredito que muitas vezes você faz o que você faz porque entende que realmente isso é para o bem deles, que acha que esse é um caminho para educá-los. Mas eu queria te perguntar, você realmente acha que ser autoritário vai te ajudar a ensinar o que você deseja aos seus filhos? Ao mesmo tempo que você estabelece um relacionamento íntimo e profundo com eles?
Talvez você que está aí, né, tenha se identificado com o perfil de pai que cede demais, ao contrário desse que é muito firme. Talvez você não tenha conseguido dizer não de forma consistente aos seus filhos. Talvez você também age assim com eles na melhor das intenções. Talvez porque teve uma criação muito dura e quer evitar que seu filho sofra como você sofreu na infância. Talvez você está sendo permissivo porque quer compensar a sua ausência dentro de casa. Talvez você tenha uma culpa aí e quando você está junto com o seu filho, você acaba querendo compensar essa falta. Talvez você está apenas reproduzindo a forma com que foi criado. Você aprendeu a ser gentil e generoso com seus pais e está faltando apenas o equilíbrio aí dentro de casa, né? Com os limites, com a firmeza. Mas eu queria te perguntar, será que resgatar, proteger os seus filhos, né? E proporcionar para eles alegria e bem-estar vai ajudá-los a se preparar para a vida que em breve eles vão ter que enfrentar longe de você? Será que só o seu amor é suficiente para imprimir o caráter que você deseja nos seus filhos? Lembre-se que além do seu amor, eles também precisam que você seja margem para eles. Eles precisam dos limites. Agora pode ser que você se encontre aí no terceiro perfil. Às vezes ao longo do vídeo você pode perceber que tem negligenciado a educação dos seus filhos. Talvez você passe tempo demais trabalhando, talvez você não tenha investido tempo para se relacionar de verdade com eles até agora, talvez você simplesmente tenha terceirizado o seu papel a outras pessoas, ou então, como a gente mencionou, você tenha desistido, realmente acha que não tem mais o que fazer e abandona o seu papel como pai, como mãe. Mas eu quero te dizer que você precisa se arrepender e decidir se envolver com seu filho. Mesmo que ele diga que não quer nada com você, mesmo que ele se recuse a se relacionar com você, a verdade é que o que ele mais precisa é de você, pai, de você, mãe. Eu gosto de dizer que o filho mais difícil é o que mais precisa de amor. Então, decida se importar, decida dizer ao seu filho que ele é importante para você. Uma outra possibilidade é que você, assim como muitos pais, como eu também fui um dia, você se veja transitando entre esses diferentes estilos parentais. Talvez você esteja sendo inconstante. Às vezes a gente transita entre esses diferentes estilos parentais de acordo com a tarefa, com o momento do dia, a fase da vida. Por exemplo, a gente pode ser autoritário nas lições escolares e permissivo com as refeições. Às vezes, num dia mais cansativo, a gente pode ter sido mais permitivo com o uso das telas, do tablet, da televisão e acaba sendo mais autoritário com o filho ali na hora do banho. Às vezes com o primeiro filho você pode fazer de uma forma, mas com o terceiro você ser diferente, com um você é permissivo, com o outro você é autoritário. Às vezes, ora você controla demais, ora você briga, xinga e ora acaba mudando para permissividade, né? Talvez por culpa ou para compensar aquela dureza anterior. Então, eu me vi assim muitas vezes, antes de começar a estudar parentalidade, entender a mãe que Deus queria que eu fosse. Muitas vezes eu era gentil demais, né? Porque eu tinha esse medo que as minhas filhas sofressem com a minha dureza, com o meu autoritarismo, então eu era gentil. E quando eu fazia assim por muito tempo, eu não suportava o comportamento da minha filha. Até que eu era firme demais, minha paciência acabava, e aí eu não suportava, era a mim mesma. Eu não aguentava a mim mesma, porque eu ficava muito chata. Então eu ficava nessa dança interminável, entre o extremo da gentileza, até que minha paciência acabasse e o grito e castigo se tornasse uma solução. Eu era uma mãe imprevisível, A minha filha Alice, ela era pequena ainda, mas ela não sabia quando que eu ia estar calma, quando que eu estava prestes a explodir. Eu oscilava entre esses dois extremos, mas com a graça de Deus essa realidade foi transformada. Quando ela era ainda bem pequena, eu entendi que eu precisava era do equilíbrio, de encontrar esse caminho do meio para ser a mãe que Deus me chamou para ser. E independente de como que você se vê hoje, é possível você se tornar um pai, uma mãe relacional que age com moderação, com equilíbrio. Você não vai ser um pai ou uma mãe perfeitos. É possível encontrar esse caminho do meio, Ser autoridade sem ser autoritário, ser gentil e amoroso sem ser permissivo. E para mim não há melhor tradução do que seria um pai ou uma mãe relacional do que lá no versículo de Efésios 6:4 que diz: E vós, pais, não provoquei a ira, não irritem os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A gente pode parafrasear também esse versículo da seguinte forma: pais, não levem os seus filhos à loucura com uma criação autoritária, permissiva ou negligente,
mas antes construa um relacionamento firme e gentil, baseado nas palavras de Deus. E é esse o convite que Deus faz a você hoje, né? Para você ser um pai relacional que vai edificar um relacionamento sólido com os seus filhos. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de colocar aqui nos comentários o que você achou, o que falou mais no seu coração. E não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder os vídeos. A gente está sempre com conteúdo novo aqui para abençoar a sua vida, a sua jornada enquanto pai, enquanto mãe. E se fez sentido para você, compartilhe com alguém. Pega o link, copie o link, marque alguém nos comentários. Eu tenho certeza que você conhece outros pais que também precisam dessa palavra, que precisam ser abençoados com esse conteúdo. É isso, muito obrigada, um grande abraço.